Qual o recado que está passando para o Brasil? Que ele é simplesmente descontrolado, né? Esse é o recado que ele faz o que ele quer e daí o mundo se vira, e daí ele tenta justificar o que ele fez com alguma coisa que não seja a verdade, que é a discriminação, que é a forma como ele enxerga o mundo. Desde quando o Trump está preocupado com o trabalho forçado? Alguém acreditou nessa narrativa? Alguém acreditou nessa desculpa? Então, foi um ato absolutamente contra qualquer... Não é político, não é jurídico, não é diplomático. Ele simplesmente tirou da cabeça para perseguir pessoas como ele gosta de fazer, usando depois uma narrativa de que estou protegendo uma pauta humanitária. Bom, a gente já conhece essa história de outras pessoas que se comportam de forma ditatorial. Então, foi absurdo o que ele fez, absolutamente. Mais uma forma, aqui mais uma comprovação para as minhas colegas que falaram, de repente a diplomacia, o que é soberania, não é uma questão de se mostrar soberano. A gente precisa se mostrar soberano por causa disso, porque o ataque vem de tudo. Perseguir ministro do STF, perseguir pessoas no Brasil, perseguir o PIX. Então, o interesse é econômico, mas daí vem usar uma desculpa de que está preocupado com o trabalho forçado. Me poupe, né? E o que dá para fazer, Cíntia, para barrar medidas como essa? O que o Brasil pode fazer? Acho que a gente sabe até agora que o governo federal vai manter o discurso da soberania. Isso já está posto. Bom, primeiro que preciso fazer algumas ponderações, né? Entendo que essas medidas são totalmente políticas, elas só são políticas, até se a gente parte do pressuposto, é sim uma questão de soberania, mas também é uma questão de soberania norte-americana. O país é deles, eles deixam entrar quem eles quiserem. Se eles entenderem, ainda que eu não concordo com a justificativa, e concordo com a Thaís, do ponto de vista que a justificativa que foi dada não se justifica. Uma coisa está sendo misturada com a outra, são falas diferentes para ações distintas. Então, de fato, embora eu particularmente não concorde com o programa Mais Médicos, a minha percepção sobre esse programa não condiz com o que o ministro falou, mas entendo que essa postura do Trump não tem nada a ver com a medida que foi tomada. Agora, se é uma questão de soberania, é uma questão de soberania deles também. Se ele quiser revogar o visto de quem quer que ele seja, deixa entrar quem ele quiser dentro do país dele. Isso é uma coisa, eu não estou dizendo em relação a outras medidas tomadas em relação ao nosso país, né? Mas eu vejo que não há, nessa altura, nada a ser feito a não ser uma tentativa diplomática de restabelecimento de uma política de boa colaboração. Então, se não tiver um trabalho diplomático, que é a única coisa que eu vejo que pode salvar as relações, e não significa ceder a pressões, não significa ceder a soberania, não significa de forma alguma deixar que outro país, não precisa ser Estados Unidos, qualquer país venha ditar as regras para nós aqui. Mas que, de fato, a única coisa que poderia, porque na queda de braços, o Brasil, infelizmente, ao meu sentir, não vai conseguir sair vitorioso em relação a isso. Quer completar, Thaís? Sim, só uma coisa. Quando você fala que os Estados Unidos pode revogar vistos como ele bem entende, não é verdade, né? Existem leis então não pode revogar o visto de quem ele quiser. Do ponto de vista jurídico, não. Mas eu estou dizendo, sob o ponto de vista, se você pensar da mesma forma como eu digo, olha, aqui dentro do Brasil foram tomadas determinadas medidas e se a gente quer agir de uma forma ou de outra, até sob o ponto de vista soberania, está dentro de um direito dele, ainda que viole normas. Eu não estou dizendo que a medida foi correta. E entendo que ela é política, você está com razão em uma parte, não tem nada a ver com o que foi alegado. Não acredito que ele esteja preocupado com o que aconteceu, com uma questão de trabalho forçado. Honestamente, eu não acredito. Como você bem disse, será que alguém acredita nesta justificativa? Eu, particularmente, não acredito. Mas entendo que o problema maior não é nem a questão de tirar da questão do visto. É a questão que é um cabo de guerra e vai, daqui a pouco, começar a atingir outros setores. E aí, sim, talvez esta guerra fique muito mais acima de o visto de um ou de outro. Mais do que já está nos prejudicando, é nesse sentido. E aí, Luciana, esse cabo de guerra e essa guerra de narrativas, o que dá pra gente dizer a partir de uma medida como essa? Ela veio, de repente, ali de uma tentativa de Donald Trump, de repente, provocar o presidente Lula porque não conseguiu ali o que queria. Ele vem porque tem realmente pessoas agindo ali com Donald Trump, tentando convencê-lo de uma narrativa aqui no Brasil, como vem sendo colocado pelo grupo do governo Lula. O que dá pra gente puxar? Eu acho que tem de tudo um pouco. Tem pessoas falando demais lá no ouvido do presidente Trump, que está contribuindo para que essas medidas sejam tomadas. Agora, o que me causa espanto é que nós vivemos num país democrático onde todo mundo está preocupado com o que está acontecendo no Brasil.
né? E esquece, ninguém quer viver em Cuba. Eu não quero viver em Cuba. A preocupação com vistos nos Estados Unidos, revogação de vistos, é tamanha. Ora, se eu estou com problema com os Estados Unidos, não concordo com a política deles, para que eu preciso de visto? O que eu vou fazer lá nos Estados Unidos? Por que eu vou gastar em dólar? Então, essa é uma pergunta que precisa ser feita, porque é muito fácil começar todo mundo criticar e andar pendurado, abraçado com ditadores e depois não querer responder. Então, assim, não concorda com a revogação dos vistos? Ué, não precisa de vistos, não vai para os Estados Unidos, tem outros países, vai para a Argentina aqui do lado, vai para o Chile, vai para a Europa, não precisa ir para lá. Para Cuba? Para Cuba, tá lá. Eu não consigo ir para Cuba, não tenho a menor vontade. Agora, se trouxeram médicos para cá que foram lesados por um ditador, nesse ponto eu concordo que o presidente Trump está correto. Agora, a justificativa para a revogação dos vistos, a meu ver, é política, então não encaixa. Então, acho que precisa ser feita uma análise melhor e aí precisa mudar a retórica, o discurso, porque quem pode o mais, pode o menos também. Mônica, e você vê um ponto, uma linha de chegada, né, nessa guerra aí que está acontecendo, ou a gente deve ter uma escalada de sanções? Bia, a gente precisa entender que esse tipo de situação nunca é uma foto. Sempre a gente precisa olhar o filme de onde começou essa confusão toda. Quando o Trump assumiu, no começo do ano, desde lá houve vários sinais, e é por isso que no começo eu falei da diplomacia brasileira que está falhando. Houve presença ao lado de ditadores, o presidente tirando foto com ditadores, um alinhamento do Brasil com o que eu chamo do eixo do mal, né? O eixo das ditaduras, a gente estava sempre do lado errado. Houve essa questão toda do BRICS e hoje o maior medo dos americanos é a desdolarização da economia mundial. Eles sabem que o império do dólar, a Pax americana, está começando o seu declínio. O medo dele é esse. E aí a gente estava aqui falando, organizando evento, falando em sair do dólar, tirando foto abraçadinho com os BRICS. O Trump dizendo, eu não gosto disso, eu não gosto disso. A Thaís tem toda a razão quando diz que ele é destemperado, que ele toma medidas erradas, que ele está fazendo uso, que é proibido pela OCDE, de medidas econômicas para ter resultados políticos. Ele fez isso com o México logo no começo do governo dele, porque estava havendo aquela importação de uma droga cujo nome eu jamais vou me lembrar, mas que eles estavam contrabandeando para o México. Ele ameaçou com sanção de tarifa, com sanção econômica, e a tal da importação, não é importação, né, o contrabando parou, acabou. Então ele falou, bom, isso funciona. Antigamente a gente mandava fragata, aliás ele até mandou submarinos nucleares há algumas semanas, hoje ele manda sanções econômicas. É assim que o Trump está operando política internacional. Está errado? Tá, mas é assim que ele está fazendo e a gente se colocou no lugar de inimigo. Chegou a ter, acho que a Economist que fez uma reportagem dizendo o Brasil é o único que está se opondo ao Trump. E aí, beleza, a gente tem que proteger a nossa soberania sempre. Eles fizeram um relatório falando do PIX, pedindo anistia, pedindo a revogação do processo contra o ex-presidente Bolsonaro, pedindo várias coisas. E a nossa resposta está certíssima, dizer, tudo isso que vocês pediram, nós não vamos fazer. Agora, dizer o Trump que me telefone, dizer nós não vamos conversar, nós não vamos negociar, sendo que é um processo que começou lá atrás, é uma atitude errada, é uma atitude de governante que não está olhando que quem sofre com tudo isso é a população mais humilde, é a população que precisa de política pública. Para essas pessoas que estão com emprego arriscado. Tudo bem que os empresários, apoiadores do bolsonarismo também tiveram momentos de terror quando houve as tarifas. Mas quem vai mais sofrer é quem mais precisa. E esse olhar é que está faltando. Então, a gente está aqui discutindo como é que faz. Inclusive, nesse relatório que saiu ontem, eles estavam criticando, os americanos, a violência policial. Poxa vida! Então, o Brasil vai continuar fazendo as nossas coisas, a nossa soberania está intacta, mas fechar os olhos e dizer eu não vou fazer nada porque Trump é louco é um pouco perigoso, porque vai estourar a corda do lado mais fraco. Thaís? Não, a Luciana comentou, né, essa coisa de que quem não concorda com as decisões dos Estados Unidos não precisa ir para lá. E eu vou te responder por que, Luciana, que as pessoas podem sim ir para os Estados Unidos independente de concordar com tudo. Porque elas têm direito a asilo político, elas têm direito a estudar, elas têm direito a fazer turismo, elas têm direito a intercâmbio, e quem está falando isso não sou eu, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, assim, as pessoas, mesmo não concordando com políticas e punições absurdas, elas têm o direito universal de ir e vir.
Posso, Bia? Pode, claro. Só que nós não podemos esquecer que a partir do momento que o nosso presidente se alia a ditadores como o do Irã, quando começa a fazer o que ele está fazendo, ele não pensou nas convenções, os tratados que o Brasil lá anuiu relacionados ao direito de ir e vir para outros países. Então, desculpe, gostem ou não, a realidade é uma só. Muito se fala e pouco se faz. Se eu defendo uma bandeira, então eu vou sempre ser fiel à minha bandeira. Eu não posso querer defender algo e faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Aí nós vamos ter problema de descrédito, que é o que está acontecendo cada vez mais aí relacionado ao Brasil. Diga, Mônica. Vale lembrar que são dois presidentes absolutamente populistas. E o populista precisa de um inimigo comum. Tanto que a gente viu que o Lula subiu nas pesquisas, porque agora ele tem um inimigo comum. O Trump tem um inimigo comum, que é o Brasil, e o Lula tem um inimigo comum, que é os Estados Unidos, e quem está lá nos Estados Unidos conversando e fazendo pressão contra o Brasil. Para os dois governantes, está tudo ótimo. Quem não está achando ótimo é a população de cada um dos dois países. Cíntia, quer concluir para a gente essa rodada? É só para dizer que, às vezes, quando a gente diz, eu entendo o que a Luciana estava falando, porque, às vezes, eu não estou dizendo que foi o que a Thaís havia dito aqui, mas a gente vê, muitas vezes, na mídia, pessoas dizendo, essa porcaria de país que é os Estados Unidos, eu quero que se lasque. E aí, então, nesse sentido, não faz falta ter o visto. É nesse sentido, né? Mas eu entendo que, lógico, porque há pessoas que são completamente opositoras. E eu já tenho ouvido e visto muita gente dizer, eu não suporto, eu não vou para lá. Então, ok. O que é realmente algo muito ruim é que, independente de qualquer coisa, eu particularmente vejo um risco nesse tipo de situação, porque essas medidas elas vão em escala. E enquanto não houver, pelo menos, uma negociação de homens de governo e não uma negociação de narrativas políticas, como se disse aqui, quem vai sofrer é todo mundo, inclusive quem quer estudar lá, quem quer passear, quem quer pode até não gostar, eventualmente, de uma política daquele governo nesse momento, mas pode gostar do país e quer ter o direito de ir para lá. Então, eu também entendo que é horrível da forma como as coisas estão acontecendo e cada qual se defendendo, como disse aqui a Mônica, com o seu inimigo em comum, né? Então, a gente está no momento em que Dom Quixote está combatendo os seus moinhos de vento e, para isso, empunhando as suas armas, porque é mais fácil ir para a guerra assim, mesmo que tudo seja invisível aos olhos de quem tem um pouco de bom senso.